mulheres do estado do Rio de Janeiro sofrem com problemas psicológicos após o parto e relatam terem sido vítimas de violência obstétrica. É o que aponta o estudo Nascer no Brasil 2, Retratos do Parto e Nascimento no estado do Rio de Janeiro, lançado nesta quarta-feira pela Fiocruz. A pesquisa traz informações exclusivas sobre o perfil das puérperas, características das maternidades, adequação ao pré-natal, amamentação e saúde mental materna, além de taxas de cesarianas, partos vaginais, boas práticas e violência obstétrica. De acordo com o estudo, 18% das mulheres entrevistadas apresentaram sintomas de depressão, 16% de ansiedade e 8% de estresse pós-traumático associado ao parto. E aproximadamente 2/3 delas relataram ter sofrido pelo menos um tipo das violências investigadas, sendo elas toques vaginais inadequados, negligência, abuso psicológico, estigma e discriminação e abuso físico. Toques inadequados foram os mais relatados, em 46% dos casos. A pesquisa envolveu 29 maternidades públicas e privadas e os apontados. Não é pouco, é um quarto das mulheres referindo sofrimento psíquico no momento do parto. Também foram observadas disparidades relacionadas ao estigma e discriminação, de acordo com algumas características, como cor de pele preta e mulheres sem companheiro. Os dados apontam que as taxas de cesarianas continuam altas, conforme constatou a primeira edição do estudo, sendo mais frequentes nos municípios do interior e no setor privado, principalmente as realizadas antes do trabalho de parto. O estudo tem apoio do Ministério da Saúde, do CNPq, da FAPERJ e do Fundo Newton e faz parte das celebrações dos 125 anos da Fiocruz e dos 71 anos da Escola Nacional de Saúde Pública. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O número de crianças com sintomas de Covid-19 atendidas nas UPAs, unidades de pronto atendimento do Rio de Janeiro, dobrou. A informação foi divulgada na terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. A nova edição do Panorama Covid-19 aponta alteração em 3 dos 8 indicadores precoces da saúde, com tendência de crescimento nas últimas 4 semanas. Houve aumento dos testes rápidos de Covid-19 analisados em laboratórios particulares, do número de atendimentos de crianças com síndrome grupal em UPAs e das solicitações de leitos pediátricos. A taxa de positividade dos testes rápidos analisados na rede particular de laboratórios DASA era de 9,5% entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. 3 semanas depois, esse índice subiu para 14,5%. Ainda de acordo com o levantamento, entre 27 de julho e 2 de agosto, 559 crianças buscaram atendimento numa UPA com sintomas da Covid-19. Entre os dias 17 e 23 de agosto, o número saltou para 1.182. No mesmo período, as solicitações de leitos pediátricos subiram de 192 para 280. A superintendente de emergências em saúde pública do Estado, Silvia Carvalho, observa que houve, desde o início do ano, um predomínio da variante Ômicron em todas as semanas epidemiológicas, com a detecção de diferentes subvariantes. Ela recomenda manter a caderneta de vacinação em dia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A Justiça Federal condenou apenas agora, em 2025, o dono de uma fazenda localizada na cidade maranhense de Peritoró pelo crime de redução de 12 trabalhadores a condições análogas às de escravo. A sentença veio 11 anos após os fatos criminosos. O empreiteiro que aliciou as pessoas para o trabalho na propriedade também foi condenado. Os fatos ocorreram em março de 2014 e foram detalhados em relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego após a ação do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, composto por representantes do MPT, da Superintendência do Trabalho e Emprego e da Polícia Federal. A propriedade tinha como principal atividade a pecuária. Por isso, os trabalhadores eram utilizados no serviço de roço de juquira, que é o preparo do pasto para o gado.
O dono da fazenda e o empreiteiro tiveram as penas fixadas, respectivamente, em 9 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, além do pagamento de multas. Em sua decisão, o juiz destaca que o crime foi plenamente comprovado no processo com base em provas técnicas, testemunhais e documentais apresentadas de forma clara e consistente. Mas da sentença ainda cabe recurso e os condenados poderão recorrer em liberdade após 11 anos do flagrante. Segundo a ação do Ministério Público Federal, os acusados submeteram 12 trabalhadores a condições degradantes de trabalho, com ausência de alojamento digno, falta de banheiros, alimentação precária e consumo de água de fontes não tratadas. O grupo prestava o serviço sem carteira assinada e sem equipamentos de proteção individual. Também foi constatada a prática de servidão por dívida, por meio da venda de insumos e alimentos diretamente aos trabalhadores, com valores posteriormente descontados de forma abusiva. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O governo federal pediu à Polícia Federal que investigue fraudes no pagamento do seguro-defeso do pescador artesanal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelos Ministérios da Pesca e Aquicultura, do Trabalho e Emprego e pela CGU, a Controladoria Geral da União. O seguro-defeso é um benefício pago pelo governo federal no valor de um salário mínimo mensal ao pescador artesanal durante o período de defeso de determinadas espécies, ou seja, o período em que a pesca fica proibida para proteger a reprodução dos animais. Segundo a CGU e o Ministério da Pesca, atravessadores estariam coagindo pescadores a repassar parte do benefício e também orientando pessoas sem direito a receberem um auxílio de forma irregular. De acordo com o governo, essas primeiras informações já foram encaminhadas à PF. As pastas também anunciaram novas medidas de controle para acessar o seguro-defeso. A partir de agora, o pescador coleta de dados geolocalizados dos pescadores. De acordo com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, as medidas são para proteger quem precisa do benefício, que é um patrimônio desses pescadores. Eu acho que já enfatizei muito a importância que esse programa tem. Ele é um patrimônio dos nossos pescadores artesanais. E é exatamente por isso, diante dessa importância estratégica para o país, que nós queremos reafirmar aqui a nossa prioridade em preservar e aprimorar essa política. Entre as novas regras estão ainda a confirmação do endereço de residência do pescador, além da verificação da compatibilidade entre o município de residência e os territórios abrangidos pelo defeso. Todas as novas medidas serão executadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo dados do Ministério da Pesca, entre 2018 e 2023, o seguro-defeso foi ampliado, chegando a cobrir 87% dos pescadores do país. Mas entre 2024 e 2025, esse percentual caiu para 61%. De acordo com a pasta, isso reflete o maior controle do governo na concessão do benefício. Com reportagem de Oussama El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento do governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Partido Republicanos, e da esposa dele, Carine Sotero Campos, que era secretária estadual extraordinária de participações sociais. Nesta quarta-feira, o ministro do STJ, Mauro Campbell, já havia decidido pelo afastamento dos cargos. A Corte Especial é composta pelos 15 ministros mais antigos do STJ
e é responsável por julgar ações penais contra governadores e outras autoridades. O ministro Mauro Campbell considerou que Vanderlei Barbosa e Carine Sotero Campos integravam um esquema sistemático de desvio de recursos públicos, com apoio de servidores públicos, empresários e deputados estaduais. Campbell também proibiu o casal de acessar prédios de órgãos públicos estaduais, incluindo o Palácio do Araguaia, a sede do Poder Executivo do Tocantins, e a Assembleia Legislativa. O afastamento do governador ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação FAMES-19, que investiga desvios de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Tocantins entre 2020 e 2021. A investigação apura inclusive o uso de emendas parlamentares durante esse período. Os desvios aconteceriam por meio de contratos suspeitos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo superior a 73 milhões de reais aos cofres públicos. Foram cumpridos nesta quarta-feira mais de 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares em Palmas e Araguaína, no Tocantins, em João Pessoa, na Paraíba, em Imperatriz, no Maranhão e no Distrito Federal. O STJ também suspendeu por 1 ano as atividades econômicas de 18 empresas investigadas, além de proibir outros 7 investigados de terem contato com outros acusados, testemunhas e com servidores de instituições governamentais. Em nota, o governador Vanderlei Barbosa disse que o pagamento das cestas básicas alvo da investigação ocorreu no governo anterior. Ele afirmou ainda que determinou auditoria sobre os contratos mencionados na investigação. Barbosa informou que vai buscar meios jurídicos para reassumir o cargo de governador e comprovar as legalidades de seus atos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Egésio Passos. Ministério de Minas e Energia aprova projetos para reduzir custos de energia na Amazônia Legal. Estão previstas a associação de diferentes tecnologias nas usinas térmicas, com a produção de energia solar fotovoltaica e sistemas de armazenamento em baterias. Ao todo, são 14 propostas apresentadas por 4 proponentes, com investimentos estimados em 829 milhões de reais. A estimativa é que a produção de energia solar e sistemas de armazenamento em baterias beneficiem 652 mil pessoas de 36 locais na Amazônia, como as cidades de Tefé, Tabatinga e Benjamin Constant. Além da economia de 270 milhões de litros de diesel nas usinas térmicas e da redução de 800 mil toneladas de CO2 emitidos. Entre outras medidas publicadas nesta semana pelo Ministério de Minas e Energia está a modernização da iluminação pública em municípios estratégicos da região amazônica, como Oiapoque, no Amapá. A medida é coordenada pelo Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal e os projetos serão desenvolvidos em parceria com a Eletrobras. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Comitê Gestor está avaliando novas soluções para o uso de sistemas de energia isolados na Amazônia, incluindo o projeto de navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins, para ampliar a integração energética na região. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A produção industrial brasileira recuou 0,2% na passagem de junho para julho, quarto mês consecutivo sem expansão do indicador. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE e faz parte da pesquisa industrial mensal. De abril a julho, a indústria acumula perda de 1,5%, com quedas em abril e maio e estabilidade em junho. A última vez que o parque industrial brasileiro somou 4 meses sem expansão foi entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023.
Em relação a julho de 2024, a produção da indústria nacional mostra avanço de 0,2%. Nos últimos 12 meses, o setor apresenta expansão de 1,9%. O resultado de julho deixa a indústria 15,3% abaixo do nível recorde já alcançado de maio de 2011. Atualmente, a taxa básica de juros, a Selic, está em 15% ao ano, patamar mais elevado desde julho de 2006. Os juros altos têm o efeito de desestimular o consumo e o investimento para desacelerar a economia e diminuir a procura por bens e serviços, tendo como consequência a perda de força da inflação. Em julho, a inflação mostrou acúmulo de 5,23% em 12 meses. Na passagem de junho para julho, o IBGE identificou queda em 13 das 25 atividades industriais pesquisadas. O gerente da pesquisa, André Macedo, aponta qual área foi mais atingida. No confronto julho de 2025 com o mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, entre as atividades, a influência negativa mais importante foi observada na atividade de metalurgia, que interrompeu 2 meses consecutivos de avanço na produção, período em que acumulou ganho de 1,6%. Vai destacar que essa atividade foi impactada negativamente pela menor produção de produtos siderúrgicos. Ainda de acordo com André Macedo, além dos juros altos, o resultado da indústria em julho teve reflexos também da ameaça de taxação das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que começou na primeira semana de agosto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que todas as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações devem aderir ao sistema Não Me Perturbe em até 60 dias. Após esse prazo, nem mesmo as prestadoras de pequeno porte poderão oferecer serviços de telemarketing para quem estiver na lista do Não Me Perturbe. A ferramenta permite evitar o recebimento de ligações com oferta de produtos e serviços indesejados, tanto de empresas de telefonia, TV por assinatura ou provedoras de internet, como também de instituições financeiras e de bancos. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Anatel para o combate às chamadas abusivas. Segundo o órgão, o bloqueio solicitado não se aplica a ligações realizadas ao consumidor para confirmação de dados, prevenção a fraudes, cobrança e de solicitações de portabilidade. O consumidor que não desejar receber ligações deve fazer um cadastro na plataforma nãomeperturbe.com.br. As empresas terão até 30 dias corridos para efetivar o bloqueio. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Foi prorrogado para 30 de setembro o prazo para o envio de sugestões à ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A chamada pública vale para propostas de ações que serão executadas em 2026. Podem participar órgãos públicos, entidades da sociedade civil, empresas, universidades e qualquer cidadão interessado. As sugestões devem ser enviadas por meio de formulário eletrônico da ENCLA, com informações do autor, título, descrição, justificativa, resultados esperados e órgãos que devem participar. Também é preciso indicar se a medida é de prevenção, detecção ou punição. As ideias serão discutidas na reunião plenária da ENCLA, marcada para 24 a 27 de novembro em Brasília. Criada em 2023, a ENCLA reúne cerca de 80 instituições dos 3 poderes, do Ministério Público e de entidades parceiras, com a missão de enfrentar a corrupção, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. A Controladoria Geral da União abriu processos para investigar 41 entidades e empresas suspeitas de fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS. Ao todo,
foram instaurados processos administrativos de responsabilização contra 38 associações e 3 empresas. De acordo com a CGU, as irregularidades se enquadram na lei anticorrupção e indicam um esquema sofisticado. As investigações apuram desde o pagamento de propina a agentes públicos, o uso de plataformas para criar fichas de filiação fraudulentas, até a tentativa de cobrar de pessoas já falecidas. Outras fraudes identificadas incluem a falta do uso de biometria digital para autorizar descontos e a recusa em entregar documentos solicitados por auditorias da CGU e do INSS. Com a abertura dos processos, as associações terão a chance de apresentar sua defesa antes que a responsabilidade de cada uma seja definida. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana.